E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Vamos lá, eu estou só abrindo um negócio aqui, que eu fiz uma pesquisa, e aí a gente vai ver se a imagem aqui tá boa, tá ótimo. Vamos lá. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, louvado seja o nome do teu Filho amado Jesus e o teu Santo Espírito. Graças eu te dou, Senhor. Especialmente hoje, porque eu clamei muito pela ajuda de Nossa Senhora na hora que eu fui resolver um problema pela manhã. E graças a Deus deu tudo certo. Eu espero que as coisas se encaminhem da melhor forma possível. Pai amado, Pai querido, eu peço que tu abençoe agora a minha mãe, que ela está lá reclamando de dor, mas eu acho que é mais para chamar a atenção aqui. E eu queria muito poder fazer a coisa aqui sem interrupção, Pai. Porque o que eu tenho para falar hoje aqui é muito importante. Enfim, é muito difícil, muito difícil. Mas eu entrego nas tuas mãos. Peço a Maria que cuide dela lá, deixe ela tranquila, vendo a TVzinha dela. Enfim, peço que tu abençoe a todos que estão aqui e peço que eu abençoe especialmente a vida do presidente Jair Bolsonaro, que hoje realmente nos encheu de orgulho na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. É sobre isso, as coisas que eu espero falar aqui agora, Senhor, pedindo que tu abençoe a todos que estão, que vão passar, enfim. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês sabem que já aconteceu, né? Nesse ínterim aí, da noite, os deputados, os senadores, que têm apenas um propósito, e o propósito deles é desrespeitar a nossa vontade, não atender às nossas demandas. O propósito deles é sempre nos sacanear e se proteger, e se blindar. Então, eles vetaram os vetos, eles derrubaram os vetos do presidente Bolsonaro e a lei de abuso de autoridade agora está do jeito que eles querem. Ninguém pode mexer com eles, eles continuam intocáveis. Intocáveis. Vou ler aqui, abaixo estamos todos os pontos da lei que foram ressuscitados pelo Congresso. Vou pegar aqui do antagonista. Permissão de ação privada para processar a autoridade quando o Ministério Público recusar a acusação, ou seja, se eles são investigados pela Polícia Federal ou qualquer autoridade, e aí chega no Ministério Público e o MP recusa, então eles têm o direito de processar aqueles que investigaram. Obrigação do Ministério Público de aditar queixa e fornecer provas na ação privada, prazo de 6 meses para o MP oferecer denúncia contra a autoridade. Punição para o juiz que decretar ou manter alguém na prisão em manifesta desconformidade com a lei. Punição para o juiz que não substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou deixar de conceder a liberdade a alguém quando manifestamente cabível. Punição, ou seja, eles continuam intocáveis. Eu vou rememorar aqui uma palavra, um neologismo criado por um sindicalista que virou ministro do Trabalho no governo Collor, o Rogério Magri, lembra que disse que o cachorro era um ser humano e que merecia todo o respeito? Enfim, ele é um ser vivo, né? Mas o Rogério Magri criou o neologismo imexível, ou seja, com eles ninguém mexe. Nós temos um parlamento intocável, imexível. Eles podem roubar, fraudar, corromper, fazer qualquer crime que eles continuam intocáveis. Vamos lá. Punição para quem constranger o preso a produzir prova contra si ou mesmo contra terceiro, ou seja, as delações premiadas vão por água abaixo.
punição para o policial que deixar de identificar-se ao prender alguém, punição para o policial que deixa de identificar-se ao interrogar alguém, punição para a autoridade que impedir sem justa causa a entrevista do preso com o advogado, punição para policial, promotor ou juiz que iniciar investigação civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Punição à autoridade que negar ao advogado o acesso aos autos da investigação, punição para a autoridade que antecipar a atribuição de culpa antes do fim das apurações, punição para a autoridade que violar a prerrogativa de advogado. Eu fico aqui pensando, o Brasil definitivamente só tem um jeito. Tem uma semana, vou relembrar uma coisa aqui, que o Carlos Bolsonaro disse assim, se a gente quisesse as coisas com pressa, a gente teria que ir por vias não democráticas. Não foi exatamente as palavras que ele usou, né? Mas foi mais ou menos assim. A gente, para conseguir fazer as reformas, vai demorar. Não tem outro caminho, senão as vias democráticas. E as vias democráticas são lentas. E as vias democráticas são pavimentadas por nós, eleitores. Mas chega um momento como esse, em que o Davi Alcolumbre, né, o Batoré, que é bandido, está lá na presidência, a gente teve uma lufada, eu até celebrei a eleição desse cara. Sinceramente, hoje eu vejo, de repente, o Renan Camalheiro seria melhor. Na boa. Já que a Simone Tebet abriu mão, né? Também. Aí eu fico pensando aqui assim, eu particularmente contra uma ruptura, a não ser que, estou aqui elucubrando, né? Estou aqui pensando com os meus botões, as minhas roupas quase nem tem botões, só os vestidos. Aliás, botei aqui a minha camiseta de gala, já para falar de uma coisa boa que aconteceu hoje. Aí a gente fica pensando, porra, esses caras só jogam contra, qual será a saída? Infelizmente, a saída é eleição a cada 2 anos, né? Para a gente, cada 2 anos, porque praticamente a cada 2 anos a gente tem eleição. Vai demorar muito para o povo ter consciência política, para defenestrar esses bandidos, para mudar as regras do jogo. Vai demorar, talvez não se consiga nunca. Talvez não se consiga nunca. Ou então a gente efetivamente partir para uma ruptura violenta, porque eu acho que seria o quê? Romper com a estrutura política que nós temos hoje. Que sim, só através de um golpe de Estado, capitaneado pelo Jair Bolsonaro, para dissolver o Congresso, prender quem precisa ser preso, criminosos, né? E dissolver a Suprema Corte e as Cortes Superiores, né? Que a gente sabe que está cheio de corrupto, bandido lá dentro também. E aí eu fico pensando, porque é desesperador, porque isso vai contra tudo que eu penso de verdade, sabe? Mas às vezes dá um ódio tão grande, que eu fico imaginando assim, porra, só um negócio assim, porque quando fizeram essa ruptura em 64, não foram violentos, não foram assassinos cruéis, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na Coreia, como aconteceu na China, como aconteceu na Rússia em 1917, onde eles pegavam esses caras que eram os opositores, botavam no paredão e, fuzilavam. Essa gente que está aí sacaneando a gente, né? Essa base aí, esse pessoal idolatra e bate palma para Fidel Castro, que na década de 60
fuzilava os inimigos, junto com o Che Guevara, fuzilava. Aqui a gente não passou por isso. Aqui a gente, infelizmente, eu tenho que voltar a falar disso, porque isso me revolta profundamente, pessoal. Me revolta profundamente. Aqui a gente, infelizmente, pegou uns militares, bunda mole, que deixou esses caras continuarem vivos. Os que viveram foram fazer estágio de comunismo e socialismo e progressismo lá fora. E aí os militares, bunda mole, desculpa, mas eu não tenho outra palavra, deixaram e ainda trouxeram de volta, abriram as portas, escancararam e tornaram o Estado democrático de direito desses bandidos entrarem, ocuparem as cadeiras e simplesmente sacanearem a gente o tempo inteiro. Não vai rolar, né? Outro golpe não vai rolar, porque isso seria um retrocesso. Mas tem muita gente por aí torcendo para isso. Não vai rolar. Não é do perfil do Bolsonaro, ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer isso. E aí sim ele poderia ser taxado como fascista, ditador. Sinceramente, se ele tomasse essa decisão, eu apoiaria na primeira hora. Na primeira hora. E vocês sabem, eu já conversei com uns militares, alguns militares, eles dizem, eles não saem do quartel, se não tiver milhões nas capitais, nas ruas do Brasil inteiro, milhões, não é meia dúzia de... intervencionista, não é meia dúzia não, só se forem milhões, 2 milhões aqui em Fortaleza, 5 milhões lá em São Paulo, 3 milhões lá no Rio de Janeiro, para as ruas pedir, clamar, pelo amor de Deus, fecha essa porra. Aí eles vão para a rua. Mas com 200, 300, ou então, né, uma meia... Não vão continuar do jeito que estão. Passar por isso. O Alcolumbre hoje, para fazer uma chantagem, né? O Brasil está clamando por mudanças. O Brasil implora por soluções. E as soluções passam por reformas. Né? Demorou o tempo todo. Faltam 2 meses para acabar o ano. 2 meses. Aí eles param no finalzinho de novembro, iníciozinho de dezembro. Só volta em fevereiro. Férias agora, em julho. Eles vão voltar em fevereiro. E provavelmente ainda sem a porra da reforma da Previdência, sem reforma tributária. Porque eles não estão sacaneando a gente, eles estão sacaneando o Bolsonaro, que, né, a gente escolheu para botar lá. E o cara não faz os acordos que eles querem. Aí é complicado, né? Aí realmente é uma... Porra, o que a gente pensa, né? O nosso coração que torce pelo país, pela evolução. Eu particularmente, às vezes, eu fico aqui numa angústia desesperadora. É desesperador, porque você quer que as coisas andem, você quer que o país retome o caminho. Hoje o nome da minha live é Back to the Future, né? Por causa daquele filme que a gente aqui em casa ama, para o futuro. Peguei só o título e fiz uma artezinha para botar lá no YouTube, né? Eu fico assim, pessoal, porque eu fico realmente aflita. Sinceramente, se eu cruzasse num aeroporto com aquele Alcolumbre, eu ia cuspir nele. Eu ia presa. Se passar na minha frente um Rodrigo Maia, eu vou cuspir na cara do cara. Eu vou cuspir, eu vou cuspir, não tem outra atitude, né? Vaiar é uma coisa boa, mas não vai me prender. Mas cuspir é bom, né? Esses caras merecem cusparada na cara, tapa na cara, porrada. Enfim, olha, morreu mais uma menina chamada Vitória da Costa. Ela foi baleada na semana passada lá no Rio de Janeiro.
Mais uma, 11 anos. Não é a Ágata, ok, pessoal? Agora é hashtag Ágata presente. Morreu também hoje um garoto de 8 anos, num tiroteio. São as vítimas da sociedade que está contaminada por vagabundos como esses que estão lá no Congresso, votando esse tipo de lei. Talvez realmente o Bolsonaro devesse passar a partir para o enfrentamento, porque, como a gente já disse aqui 300 vezes, ele é o presidente gente boa. Ele tenta, né? Eu fui 30 anos lá do parlamento, eu conheço e tal. Talvez ele... Desde o início, eu queria que ele fosse com o pé na porta, mas ele resolveu ser o presidente gente boa. Aí os caras sapateiam, porque eles não querem que o governo dele dê certo. E o governo dele dar certo significa o Brasil andar para frente, voltar-se para o futuro efetivamente. Enfim, agora eu vou retomar lá. Antes de falar, o Trump hoje foi lá na Assembleia das Nações Unidas, porque logo depois que o Brasil abre, aí vai o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontrou lá com o Bolsonaro, foi ótimo. Um discurso muito conjunto, né? Muito... Mas aí a Nancy Pelosi, o Nancy Pelanca, a Nancy frustrada, eles não têm como derrubar o presidente nas urnas. Ano que vem, ele vai ser reconduzido ao cargo. Vai ser uma vitória esmagadora do Donald Trump. Por quê? Porque ele restaurou a economia, abriu empregos, principalmente entre latinos e negros, né? A população está ganhando grana, está trabalhando, a economia americana não para de crescer e ele não está guerreando com ninguém. Não está guerreando. É um cara de paz. Ele merecia um Nobel da Paz. Mas para ele não vão dar. Deram, antes do cara começar a governar, deram para o Barack Obama. Por isso que o Nobel já se tornou um prêmiozinho qualquer. Né? Barack Obama fez guerra pra caramba, mas ainda continua idolatrado. Sabe por quê? Porque é progressista, porque é black, porque é charmoso. Né? Sou mais o Trump, assim como sou mais o Bolsonaro. Enfim, vamos lá. Botei a minha camiseta, que é de gala, que essa, para mim, é a camiseta mais bacana da campanha que eu tenho. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu queria realmente que Deus fizesse uma daquelas pragas da Bíblia e pegasse só doenças cruéis, só esses bandidos lá no Congresso. Né? Mas Deus normalmente acaba dando câncer na próstata de alguns deles, né? Que seja. Enfim. Na Donald Trump, show de bola. Então, o nosso querido presidente foi lá na Assembleia Geral das Nações Unidas e agora o Brasil tem presidente. Falou, pessoal? Nós não somos globalistas, nós somos brasileiros e defendemos a nossa soberania. O discurso dele foi um discurso muito bem articulado, muito simples e fácil da gente entender. Foi para lá para fazer figurinha de grande líder mundial, pedir o fim da fome, pedir a paz mundial. Isso é discurso de Miss Universo, né? É disso que aquele pessoal lá gosta. Mas o presidente foi para lá para dizer: a Amazônia é nossa, quem decide o que acontece lá somos nós. Não vai ter nanico nenhum, né? Nanico nenhum que está mal lá no seu país para dar palpite no meu. No meu, quem manda sou eu e mais a minha galera. Né? Foi um discurso que a mídia brasileira, com raras exceções, Felipe rasgou elogios. Eu estava acompanhando hoje à tarde o 3 em 1, Vera Cagalhães e Josias de Ovo, né? Estavam lá que Bolsonaro foi superficial, que foi lutar contra inimigos imaginários, socialismo, como foi o de São Paulo.
O discurso deles é sempre esse. O esquerdista não assume os instrumentos que foram criados para irem comendo pelas beiradas os cérebros das pessoas, né? E eles ficarem sempre ali no comando e tal, aquela coisa toda. Aí vem o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino fala mais merda, mas de vez em quando ele bate de frente. E aí, como começou com... depois foi para o Josias, depois foi para o Rodrigo. Aí o Rodrigo tinha, né, dado uma pancada atrás da outra, dizendo que o discurso foi bom, foi soberano e tal. Aí ela pegou a palavra para si, porque ele falou, o Rodrigo Constantino falou. Quem não viu e quiser perder tempo assistindo, tá aí. Mas foi bom pelo embate, porque ficou nessa... E ela se sentiu, assim, ofendidíssima, porque o Rodrigo falou, o Constantino, falou simplesmente que só não gostou do discurso do Bolsonaro na ONU quem é socialista e progressista. Aí ela, eu quero a palavra, né? Aquela vozinha chata dela, isso. Aí vem com aquela história de que eu não sou nem socialista, nem esquerdista, nem progressista, mas eu acho que foi uma guerra imaginária com o Fórum de São Paulo e com... Ai, pelo amor de Deus, né? O que eles têm mais raiva é que o véu da mentira, né, foi rasgado. Hoje, quem se interessa mais por política já sabe de todas essas ferramentas que eles se utilizam exatamente para... E aí Bolsonaro chega lá e diz, olha, Venezuela está uma merda, o socialismo lá deu certo. Cuba é outra merda, o socialismo lá deu certo. Mas no Brasil, não. A gente chegou e, ó, aqui não, pessoal, chega. Aqui agora vai ter desenvolvimento. Nem tanto, né, presidente? Porque com esse Congresso que a gente tem, só se você tomasse uma solução radical e mandasse fechar, né? Mas você é o presidente gente boa que vai lá e negocia, dá o aras, dá o cargo lá na... E olha, vai continuar, tá? Eu estou só avisando aqui para vocês. Não vai melhorar, não. Porque Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre estão trabalhando para poder mudar a lei e permanecer mais 2 anos, ou seja, eles querem par e passo acompanhar a presidência do Bolsonaro. Para quê? Desculpa, pessoal, para fuder a gente. Desculpa, mas é para isso. Eles nunca se ferram. Nós estamos tomando com areia o tempo inteiro. E dói, né? Dói. Porque, né? Os caras estão com a caneta e a faca e a caneta na mão, né? A gente tem uma Constituição parlamentarista. Então, o presidente nada, pega lá o dinheiro que recolhe dos impostos e aí vai, faz aqui, ainda tem que distribuir para fazer emenda aqui, acolá. O país difícil, né? A gente era para hoje estar celebrando, mas aí vai o Alcolumbre, muda a reforma da Previdência para a semana que vem, se é que semana... Nesse meio termo, né? Nesse meio tempo aí, vai tentar negociar, tá, alguma negociata, porque é a única forma que ele tem também, né, de... Bolsonaro vai insistir com essa história do Eduardo. Então, tem que fazer política. Tem que liberar verba, liberar cargo. É a política no Brasil, porque nós temos uma Constituição. Por quê? Porque lá no final do governo militar, liberaram para poder trazer os bandidos, todos os especialistas de volta. Aí fizeram uma Constituinte nova, cheia de deveres, cheia de direitos, raríssimos deveres, totalmente parlamentarista, que, né, eles já tentaram assumir de vez, que foi um plebiscito. Não sei se vocês lembram. Teve plebiscito, parlamentarismo, monarquia e presidencialismo. O povo quis ficar do jeito que estava aí. Cara, eu tenho um
com ódio. Mas aí, eu publiquei, inclusive, o discurso do presidente, né? Ele foi realmente bem incisivo. Vou destacar uns trechos aqui, né? Meu governo vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Aí ele logo a seguir fala da história dos mais médicos e diz: um verdadeiro trabalho escravo, acreditem, respaldado por entidades dos direitos humanos do Brasil e da ONU. Olha, pessoal, só lendo o discurso dele, mas como esse pessoal da imprensa gosta muito, eu fiquei ouvindo, né, as críticas e tal. Estadão, a Folha disse que é muito violento, muito agressivo, o Globo a mesma coisa. Se a gente fosse fiar por esses meios de comunicação, a gente vai ver um país totalmente desorganizado, desequilibrado, sem presidente, sem governo, e não é isso que a gente está tendo. E eles estão incomodados justamente porque, eu até lembrei agora do professor Olavo de Carvalho, tudo eles metem processo em todo mundo. Aqui desse lado, o presidente gente boa não processa ninguém. Falam o que querem dele, tacam pedra, tacam faca, e ele não processa ninguém. Eu pensei realmente que ele fosse ser o presidente pé na porta, que ele mostrava ser na campanha, pelo menos até a facada, mas enfim. Eu quero ler uns trechos aqui de uns discursos, de 2 discursos. Que minhas primeiras palavras diante desse parlamento mundial sejam de confiança, capacidade humana de vencer desafios e evoluir para formas superiores de convivência no interior das nações e no plano internacional. Em nome do povo brasileiro, reafirmo nossa crença nas Nações Unidas. Seu papel na promoção da paz e da justiça permanece insubstituível. A comunidade internacional está diante de enormes desafios políticos, econômicos e sociais que exigem esforço acelerado de reforma da organização, para que nossas decisões e ações coletivas passem a ser, de fato, respeitadas e eficazes. Não podemos fugir... Eu estou lendo só uns trechinhos, tá, pessoal? Só uns trechinhos. Não podemos fugir das nossas responsabilidades coletivas. Pode-se talvez vencer uma guerra isoladamente, mas não se pode construir a paz duradoura sem o concurso de todos. O Brasil está pronto para dar a sua contribuição, não para defender uma concepção exclusivista da segurança internacional, mas para refletir percepções e os anseios de um continente que hoje se distingue pela convivência harmoniosa e constitui um fator de estabilidade mundial. América Latina, porque o projeto era a Unasul, né? A Assembleia Geral tem cumprido papel relevante ao convocar as grandes conferências e outras reuniões sobre direitos humanos, meio ambiente, população, direitos da mulher, discriminação racial, AIDS, desenvolvimento social. Mas ela não deve hesitar em assumir suas responsabilidades na administração da paz e na segurança internacionais. O Brasil tem se esforçado para praticar com coerência os princípios que defende, o novo relacionamento que estamos estabelecendo com os vizinhos do continente. Lembrem-se disso, pátria grande. Era o objetivo de Kirchner, Lula e Chaves. Com os vizinhos do continente sul-americano, baseia-se no respeito mútuo, na amizade e na cooperação. Estamos indo além das circunstâncias históricas e geográficas que compartilhamos para criar um inédito sentimento de parentesco e parceria. Nas parcerias com a China e com a Rússia, estamos descobrindo novas complementariedades. Somos, com muito orgulho, o país com a segunda maior população negra do mundo. Em novembro, deverei visitar 5 países da África Austral para dinamizar a nossa cooperação econômica. Foi lá para dar o nosso dinheiro para a corrupção. Vocês lembram, né? Vocês sabem de quem é esse discurso, né? São trechos do primeiro discurso do Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, na ONU, na abertura.
Encontro, nossa cooperação econômica, política, social e cultural, vamos também realizar um encontro de cúpula entre os países sul-americanos, foi aí que se efetivou o Foro de São Paulo, que compõe a Liga Árabe. Ele também, a gente sabe que a eleição dele contou, inclusive, com o dinheiro daquele Gaddafi, Países sul-americanos e os estados que compõem a Liga Árabe. Com a Índia e a África do Sul, estabelecemos um foro trilateral, orientado para a concertação política e projetos de interesse comum, financiamento de ditaduras para corrupção. Já tinha dado o aviso ali. Aí ele termina dizendo o seguinte: caminho da paz é o combate sem trégua à fome e à miséria. Discurso de estadista, aplaudidíssimo, aplaudido, interrompido várias vezes. O verdadeiro caminho da paz é o combate sem tréguas à fome e à miséria, numa formidável campanha de solidariedade capaz de unir o planeta, ao invés de aprofundar as divisões. Por isso, submeto à consideração desta Assembleia a hipótese de criar, no âmbito da própria ONU, um Comitê Mundial de Combate à Fome. Este século tão promissor do ponto de vista tecnológico e material não pode cair em processo de regressão política e espiritual. Temos a obrigação de construir, sob a liderança fortalecida das Nações Unidas, um ambiente internacional de paz e de concórdia. Em nenhum momento desse discurso, mas alguns trechos, em nenhum momento desse discurso, ele defendeu a soberania do Brasil, mas o tempo inteiro ele fala de conjunto. Aí, em 2010, ele volta. Ele foi em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, que foi o ano da eleição do poste dele. Aí ele volta lá, 2010. Peguei outros trechos. A Assembleia Geral das Nações Unidas tem sido e deve ser cada vez mais o grande foro de debate sobre os principais problemas que afligem a humanidade. Grandiloquente, Discurso publicitário, cara. Quem escrevia isso era o João Santana, junto com aquele que participou lá, do João Carvalho, Grande foro de debate sobre os principais problemas que afligem a humanidade. Quero abordar aqui 3 questões cruciais que me parecem interligadas. 3 ameaças que pairam sobre o nosso planeta: a persistência da crise econômica, a ausência de uma governança mundial estável e democrática, a ausência de uma governança mundial e democrática e os riscos que a mudança climática traz para todos nós. Mais do que a crise dos... Eu não posso ficar falando assim, porque senão a minha garganta vai embora, Mais do que a crise dos grandes bancos, essa é a crise dos grandes dogmas, que caiu por terra. Prestem atenção nas palavras. Foi toda uma concepção econômica, político-social tida como questionável. Ou seja, como teve a crise, E as crises são exatamente feitas para se readequar e criar outras oportunidades. Aqui a gente sabe. A crise não chegou, foi só uma marolinha, A gente está vendo o resultado disso, dessa marolinha e dessa propaganda enganosa que todo mundo engoliu durante esse tempo todo. Propaganda enganosa. Foi a crise de... Aí, vem ele aqui. Foi a doutrina absurda que os mercados podiam autorregular-se, dispensando qualquer intervenção do Estado. Reafirma aquilo que a gente odeia, que é a intervenção do Estado em tudo, nas nossas vidas. Tanto de pensamento, de educação, de economia, Ele sempre pregando ali e sempre aplicando aquilo que as Nações Unidas defendem. Um governo global com interferência do Estado na vida do cidadão. Donald Trump e Jair Bolsonaro hoje disseram não. Nananina, não. O Trump foi lá e disse, não. Nos Estados Unidos, não. Dispensando qualquer intervenção do Estado, considerado por muitos um mero estorvo. Foi a tese da liberdade absoluta para o capital financeiro, sem regras, nem transparência acima dos povos e das instituições.
Foi a apologia perversa do Estado mínimo, atrofiado, fragilizado, incapaz de promover o desenvolvimento e de combater a pobreza e as desigualdades, a demonização das políticas sociais, a obsessão de precarizar o trabalho, a mercantilização irresponsável dos serviços públicos. A verdadeira raiz da crise foi o confisco de grande parte da soberania popular e nacional, dos estados e dos governos democráticos, por circuitos autônomos de riqueza e de poder. A gente sabe exatamente o que foi feito aqui. O Estado se espraiou, ele criou muito mais estatais do que os próprios governos militares, né? Durante o período petista, se criou inúmeras estatais, mais de 100, com emprego para todos os petistas de carteirinha. Esse pessoal combateu a miséria própria, porque mamou nas tetas do Estado, e o povo miserável ganhando Bolsa Família, Bolsa Esmola, né, se endividando. Os bancos nunca cresceram tanto na história do país do que durante o governo de Lula e Dilma. Só você ver o estudo de faturamento e lucro dos bancos, né? Conseguiram até fazer a hegemonia de 5 grupos. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Itaú Unibanco, o Santander e o Bradesco. E o Unibanco Itaú, a gente sabe, ainda pedia empréstimo no BNDES para pagar juros de 3%, enquanto fazia financiamento, né, a 400%. Esse pensava nos pobres, né? Esse pensava. Ele fez uma camada considerável de milionários. 1% da população, se a gente considerar que a gente tem 210 milhões de habitantes, né? Ele deve ter bem enricado aí uns 2 milhões. Né? Enfim, os efeitos, vamos lá. A maioria dos problemas lá de fundo, a maioria dos problemas de fundo não foi enfrentada. As enormes resistências em adotar mecanismos efetivos de regulação dos mercados financeiros. Países ricos resistem em realizar as reformas dos organismos multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial. Mas muitos países ficaram de braços cruzados. Mas muitos países não ficaram de braços cruzados. O Brasil, um dos últimos, felizmente, a sentir os efeitos da crise, é hoje um dos primeiros a sair dela. Imagina, hein? Imagina. Não fizemos nenhuma mágica, simplesmente havíamos preservado o nosso sistema financeiro do vírus da especulação. Eu acho, olha, hoje, quando eu tive a ideia assim, cara, eu tenho que buscar os discursos do Lula na ONU, porque da outra a gente sabe, né? Nem fazendo, nem neguinho escrevendo para ela. Havíamos reduzido nossa vulnerabilidade externa, passando da condição de devedores a credores internacionais. A gente sabe, né? Decidimos, junto com outros países, aportar recursos para que o FMI empreste dinheiro aos países mais pobres, sem o condicionamento inaceitável do passado, que representa tudo aquilo que a gente falou agora há pouco. O BNDES levando o nosso barco dinheiro para entregar a ditaduras. Foi assim com Cuba, com Venezuela, com Colômbia, com esses países da América Latina toda. E África, onde tinha uma missão, um ditadorzinho lá de plantão. Eu não sei como é que ele não foi, né? Não pediu autorização para ir no enterro do Mugabe, mas tem um trecho aqui que é muito legal. Vivemos um período de transição no âmbito internacional, caminhamos em direção ao mundo multilateral, mas também multipolar, seguindo as experiências de integração regional. Era a história da pátria grande, que se Deus não tivesse nos abençoado com a morte, o câncer daquele desgraçado, daquele Chaves, né? Eles talvez tivessem já conseguido a unificação da América, né? Blá, 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 como ocorre na América Latina, aqui, ó, seguindo experiências de integração regional, como ocorre na América do Sul, com a constituição da Unasul, que muitos negam, né?
de uma ONU capaz de adotar políticas eficientes de preservação e ampliação dos direitos humanos, de uma ONU que possa avançar no caminho do desarmamento, estabelecendo um real equilíbrio entre este e a não proliferação das armas, de uma ONU que lidere cada vez mais as iniciativas para preservar o meio ambiente. Né? Não somos, eu já vou terminar, não somos voluntaristas, mas sem vontade política não se pode enfrentar e corrigir situações que conspiram contra a paz, o desenvolvimento e a democracia. Sem vontade política persistirão anacronismos como o embargo contra Cuba. Sem vontade política continuarão a proliferar golpes de Estado, como o que derrotou o presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, vocês lembram disso, né? Que se encontra em 2010, desde segunda-feira, refugiado na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa. A comunidade internacional exige que Zelaya reassuma imediatamente a presidência de seu país e sem vontade política. Isso aí, esse discurso aconteceria agora se a gente não tivesse batido muito o tempo inteiro em fraude, porque a gente estava muito atento a isso, sabendo que as pesquisas indicavam que o Bolsonaro ganhava, mas o tempo inteiro as pesquisas dizendo, né, no segundo turno ele não ganha de ninguém, no segundo turno ele não ganha de ninguém. Se hoje o nosso presidente fosse o Andrade, ele estaria lá dizendo hoje, Lula é preso político, as Nações Unidas têm que trabalhar pela libertação do nosso preso político. Foi o maior presidente que nunca antes na história do país. Era esse o discurso que a gente ia dar. Mas Bolsonaro foi lá e ainda disse assim, nós temos o Sérgio Moro. Nós temos o Sérgio Moro. Puxa vida. Pensei que ele fosse demitir o Sérgio Moro lá no púlpito da ONU. Porque, para a imprensa, o presidente está boicotando a Lava Jato, o presidente não tolera o Sérgio Moro, tem preocupação com ele, dele querer ser candidato a presidente e concorrer com ele, porque a popularidade do Moro é um pouco maior, né? A imprensa ainda ouvi isso hoje. Depois do Moro lá na ONU dizer, olha, a gente tem um sujeito que é chapa quente, é o Sérgio Moro, nosso ministro da Justiça, que já vem fazendo um trabalho na área jurídica excepcional. E nós estamos combatendo a corrupção. Tá ok? Para terminar, os temas que estão no centro de nossas preocupações, discurso do Lula de 2010, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança do clima. Tem um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem mundial, uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Esse novo mundo é um imperativo político e moral. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. Qual foi o modelo que fracassou, segundo ele? Foi o modelo americano, que realmente estava indo para o buraco com o Barack Obama. É preciso completar o parto do futuro, e a única forma de reparar tantas injustiças é de se prevenir novas tragédias coletivas. Obrigado. Foi discursinho de estadista, aplaudido. A mídia, uau, o Lula realmente é um estadista. Mal e porcamente conseguia ler isso, né, gente? E o presidente Bolsonaro foi para lá e disse, não, botou o pau na mesa. Quer fazer parceria com o Brasil? Beleza. Nós estamos junto aí com os Estados Unidos, nós estamos junto lá com Israel. Né? Duas democracias, pessoal que pensa para frente, pessoal que quer o bem-estar, que procura, né, respeitar as leis, respeitar a liberdade religiosa, inclusive protegendo cristãos. Né? Mas aqui não. Aqui, dentro, no nosso quintal, a gente tem uma porcaria de um Congresso que joga contra tudo isso. Cara, se a gente tivesse pensado além e eleito efetivamente um noviciado de políticos e a gente tivesse expulsado os bandidos, a gente certamente hoje já estaria bem mais à frente.
Agora, eu acho que a gente precisa ficar à espera de um milagre, porque com esse Congresso está cada vez mais difícil. Mais difícil, pessoal. Bom, era isso que eu queria comentar com vocês, né? O que se pregava antes era simplesmente uma nova ordem mundial com uma governança global da ONU. E os países todos lá, né? A gente pagou pau para essa ONU várias vezes. A gente se endividou para caramba, foi lá para... Porque, né, ele queria fazer frente e tal, aí foi lá para o Haiti. Meu primo, tem um primo que foi servir lá no Haiti por causa daquele terremoto. Ele tem problemas gravíssimos ainda hoje de coluna. Teve que ir para a reserva mais cedo, né? Porque a coluna dele rachou naquele terremoto. Coitado do meu primo Marcelo, eu sempre oro pela saúde dele. Filho da minha madrinha, né? Uma pessoa muito legal também, ele e a esposa Carla. Enfim. A gente tem que continuar orando, continuar se manifestando. A gente vai continuar tomando tapa na cara o tempo inteiro desses caras que estão lá e continuar dando apoio ao presidente Bolsonaro. Podemos fazer e começarmos efetivamente a pressionar o presidente para se antenar para as eleições de 2020, voto impresso, né? O voto impresso vai ser fundamental. Uma maneira da gente controlar, porque eles vão tentar de tudo para formar a base deles e a gente vai ter que expulsar essa gente. Não repetir figurinha, porque figurinha repetida não preenche álbum. Vamos ter que dar uma limpa. Temos que fazer. E na de 2022, renovar 100% aquele Congresso. Os que elegemos e que estão com o presidente, os que elegemos e que tentarem de novo, vamos reencaminhá-los. Mas, né, vamos limpar. O que der para limpar, a próxima eleição, senão a gente vai continuar nesse passo de cágado, né? Esse passo lento, e o presidente tentando arrancar, o Tarcísio tentando arrancar, o Moro tentando arrancar, o Guedes tentando arrancar, todo mundo tentando andar para frente e eles segurando a gente assim, ó. Porra, tô tentando. Porque escolhemos mal. A culpa é nossa. É isso, pessoal. Até amanhã. Continue tendo orgulho do presidente que você ajudou a colocar lá, porque ele hoje carimbou. Sou patriota. Não me rendo à ilusão de vocês aqui em Nova York. É aquela Greta, hein, pessoal? Que garota maluca, né, não? Eu fiz até um videozinho, porque o Luiz Ernesto Lacombe, eu tenho a ligeira impressão que o Lacombe ou foi meu aluno, ou foi estagiário na Band quando eu era repórter. Luiz Ernesto Lacombe, aquele bonitão que foi da Globo no esporte um tempão, porque ele foi aluno da faixa, e ele, não lembro se ele foi da primeira turma que eu dei aula lá, ou se foi só estagiário na minha época lá. A gente boa. Aí ele hoje deu uma resposta lá. Essas apresentadorazinhas não entendem porra nenhuma de nada, mas aí vê uma onda, aí vou surfar na onda da Greta. Ai, que discurso tocante. A garota é maluca, a garota é totalmente trabalhada, a garota é financiada pelo Jorge Soros, aí faz aquele discurso de vocês roubaram meus sonhos, vocês roubaram a minha infância, eu sou apenas uma sortuda. Pode crer. Bem sortuda mesmo. Garota alarmista, chata pra cacete, né? E mais um neurótico, esses ecochatos são chatos pra cacete. Agora, aqui também em Fortaleza, proibiram a porra do canudinho. Aí eu fui ontem eu fui no posto, que eu gosto de tomar café ali, no posto expresso.
Aí eu fui beber, não sei se foi água, alguma coisa, eu bebi o café, pedi acho que foi um refrigerante, tá? Aí fui pedir, cadê o canudinho? Proibiram já, né? Ela falou, não, mas ainda tem. Eu falei, nessa porra, esse canudinho aí. Aí ela falou assim, mas é bom proibir. Eu falei, que é bom proibir o quê? Tinha tanta coisa importante para eles pensarem, não, mas eles querem proibir a porra do canudinho. Aí o Pão de Açúcar já tem lá um monte de canudinho de metal com uma escovinha para você comprar. O saco, né? Esses caras, esses ecochatos são chato pra cacete. Aquela garota é uma péssima atriz, aquela garota é doida, mas os pais estão ganhando uma grana com ela, né? A mesma coisa, ai meu Deus, eu tenho que falar. Olha, eu particularmente gosto de um ou outro sertanejo. Por exemplo, tem uma música do Vitor e Léo que eu acho linda, que é Nunca vi ninguém me ver tão feliz como eu no sertão. Essa música eu gosto, porque é um sertanejo de raiz mesmo, essa música é linda. Tem outros que não tem aquela voz caganeira, que a maioria dos sertanejos tem aquela voz caganeira. E aquela coisa de corno, né? Desculpa, sei que vou ofender um monte de gente que gosta de sertanejo, mas eu não gosto. O meu ouvido não é piníopo, né? Para ter que entrar voz de caganeira. Diarreia é melhor, pronto. Que aí caganeira é um negócio meio assim, né? Diarreia é menos, né? Meu Deus. Parece que eles mudaram algumas letras para ficar politicamente correto. Tem a tal da Chiquinha. O que tu foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Aí agora mudaram a letra, eu fui no mato porque eu quis, porque eu sou empoderadinha. Ó Senhor, Pai amado, ô povo chato do caramba, meu Deus, meu Deus. É muita falta do que fazer, né? É muita falta do que fazer. E neguinho paga 500 conto, R$500, para assistir o show daquela dupla de 2. Essa gente aí que bate palma pra Greta. Eu estava falando do Luiz Ernesto, eu até editei um texto colocando a risada do Carlos Alberto, né, já passou de 3 mil de views lá na minha página do YouTube, aqui no YouTube, que chama, não grita que eu não compro o teu discurso, né? É o coisa. A apresentadora do telejornal da Band, que discurso maravilhoso, eu fiquei impactada. Aí ela foi, o Lacombe disse assim, eu não comprei não, essa garota para mim é uma fraude. A cara da mulher veio no chão, cara. Ela falou assim, a gente não pode nem discutir isso aqui, senão seriam 8 horas, porque essa é a turminha da lacração, da lacrosfera, da lacrolândia. Fiquei muito feliz em ver essa reação, e parece que não é a primeira vez que o Luiz Ernesto Lacombe reage dessa forma, e vai para o embate. Ele está trabalhando junto com a Silvia Popovic, que é outra da lacração, né? E parece que existem N embates aí. Eu espero que a Bandeirantes não demita ele por causa das opiniões dele, né? É um direito que ele tem. Então, toda a força aqui é o Luiz Ernesto Lacombe, meu querido, sempre foi muito lindo, muito educado, trabalhou comigo quando estava iniciando, era estagiário lá na Bandeirantes, no Rio de Janeiro, depois foi para a Globo. Ele realmente, né, na Globo, ele passou anos. E a Bandeirantes, eu não levei o Lacombe, mas eu levei outras pessoas para a Bandeirantes, que realmente depois foram para a Globo, e eram muito boas, né? Enfim, abri muita porta de trabalho para um monte de gente, porque nunca tive essa preocupação de concorrência, né? Mas eu penso diferente de um monte de gente. É isso, pessoal. Beijo grande.
Já cheguei ao nosso limite. Seu limite da sua paciência. Aí é meu de falar bobagem. Até amanhã. Amanhã a gente volta. Deixa eu ver aqui. Bolsonaro foi demais. Bolsonaro foi demais, Sidney. É isso aí. Hoje estou sentindo você mais feliz e mais tranquila. É porque me aconteceram algumas coisas legais e aí eu fiquei realmente bem feliz.